Você já parou para pensar quantas coisas dentro da sua casa podem deixar o seu gato estressado e sem você nem perceber? Se você é novo aqui, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária, especialista em comportamento e clínica felina. E hoje eu vou te mostrar de um jeito claro, profundo e totalmente prático as principais causas de estresse nos gatos. E não, eu não estou falando só de barulho, obra ou visitas, não. Eu estou falando daqueles detalhes pequenos, como uma mudança de móvel, um cheiro diferente, um carinho na hora errada, um olhar prolongado de outro gato que o cérebro felino já interpreta como uma ameaça. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, porque a maioria dos problemas de comportamento, como xixi fora da caixa, agressividade, reatividade, lambedura, brigas entre gatos, compulsão por comida, começa aqui no estresse silencioso. E se você ficar comigo até o final, você vai entender como tudo isso funciona, como identificar esses gatilhos no seu dia a dia e principalmente como ajudar o seu gato a voltar para o estado de segurança que ele precisa para viver bem. E claro, no final eu também quero te contar como você pode ir ainda mais fundo comigo no SPG, o meu programa completo sobre comportamento, alimentação, clínica, adaptação e bem-estar felino, para transformar a relação com o seu gato de uma vez por todas. Então vamos começar por uma das causas mais comuns de estresse felino e uma das menos percebidas pelos tutores: a mudança no ambiente. O gato é um animal que depende de previsibilidade, enquanto o cachorro, por exemplo, explora o mundo pelo vínculo social, o gato explora pelo território. É o ambiente que diz: isso está seguro, isso é perigoso, tem algo novo aqui, eu posso relaxar. Por isso, qualquer mudança, mesmo pequena, mexe diretamente na sensação de controle do gato. E quando eu digo mudança, eu não estou falando apenas de uma mudança de casa, eu estou falando de coisas como trocar móveis de lugar, chegar com uma mala de viagem, mudar a cama de posição, colocar uma nova areia, entrar com uma caixa grande na sala, colocar cheiro de tinta, cheiro de reforma, visitas que trazem odores diferentes, até aquele aspirador de pó novo que você comprou. Tudo isso modifica o mapa emocional que o seu gato tem do ambiente. E o que o gato faz quando esse mapa muda? Ele tenta reconstruí-lo. E como ele faz isso? Com marcação. É por isso que em muitas casas o xixi fora da caixa começa exatamente depois de uma mudança de móvel, uma reforma, uma viagem. Não é birra, é biologia. O gato está tentando estabilizar o território dele de novo e cada gato responde de um jeito. Alguns ficam mais escondidos, outros ficam mais irritados, alguns passam a vocalizar, a miar mais, outros começam a arranhar sofás, camas, e é aí que o tutor costuma dizer: mas eu só troquei aquele guarda-roupa de lugar. Só que para o gato não foi só isso, foi uma mudança na base de segurança. Ele vai ter que reajustar todo o seu GPS por conta desse novo armário. E quando o ambiente do gato é previsível, o corpo dele pode descansar. Então é como se o cérebro dele finalmente soltasse o ar que estava prendendo. E quando isso acontece, o comportamento muda. Não porque o gato ele se comportou melhor, mas porque ele se sentiu seguro. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão importante, porque não adianta o ambiente ser previsível se ele também não conversa com quem o seu gato é por dentro. Eu sempre digo que existe uma diferença enorme entre um gato que mora numa casa e um gato que vive num ambiente feito para ele. É aí que muita gente descobre pela primeira vez o que realmente significa oferecer estímulos. E tem uma coisa que eu até falo para os meus clientes, para os tutores, que a casa pode até ser sua, mas o território é do seu gato. E no fim das contas, vocês dividem o mesmo lar.
Então é justo que a decoração também reflita isso. Não é só sobre um apartamento, uma decoração bonita, é um ambiente que precisa funcionar para as necessidades de um felino. Ele precisa escalar, arranhar, observar de cima, se esconder quando precisa e até caçar dentro do possível. Quando a casa atende vocês dois, o estresse diminui e a convivência fica definitivamente mais leve. E quando a gente fala de estresse no ambiente, tem um detalhe que muita gente esquece. Um detalhe que não está na parede, nem no arranhador, nem na caixa de areia, está em nós. Porque por mais que a casa tenha prateleiras, cantinhos, brinquedos, o gato também mora com a gente. Ele compartilha o nosso ritmo, a nossa energia, nosso toque e até o nosso jeito de nos aproximar. E é aqui que entra um dos pontos mais delicados e mais poderosos de toda essa conversa, a relação tutor-gato. Porque no final das contas, o ambiente não é só físico, o ambiente também somos nós. E a forma como a gente interage com ele pode deixar tudo mais leve ou mais tenso. Tem também um outro erro muito comum que é forçar carinho. Isso acontece muito com gatos fofinhos, bonzinhos, e é justamente com eles que a gente mais vê sinais de estresse disfarçado. Você às vezes pega esse gato no colo, beija, vira para cima, vira para lá, vira para cá, sem perceber que o gato está tenso, com o corpo rígido, com o corpo duro, com a orelha levemente voltada para o lado, e isso acontece repetidamente. O corpo do gato começa a entender que você é fonte de desconforto e o vínculo enfraquece. Então, sim, a relação também pode ser uma fonte de estresse. E quando a relação está equilibrada, o comportamento alimentar melhora, o sono melhora, a convivência melhora, é tudo conectado. Agora vamos para um dos temas que eu mais atendo: conflito silencioso entre gatos. Porque quando existe briga física, arranhão, grito, a gente percebe. Mas o problema real quase nunca é esse. O problema real está nas microagressões, são atitudes sutis, mas extremamente estressantes. Um gato bloqueando a passagem de outro, um olhar fixo perto da caixa de areia, um gato que sempre chega primeiro no pote de comida, um gato que persegue o outro sem encostar, o famoso stalking silencioso. E às vezes a gente acha que os gatos se toleram, mas dentro deles eles estão vivendo em alerta constante. E esse alerta diário vira estresse crônico. E o estresse crônico vira cistite, lambedura compulsiva, agressividade, reatividade, xixi fora da caixa, perda de apetite, compulsão alimentar, vômitos, diarreia. Em casas com mais de um gato, eu sempre digo: a paz não é a ausência de briga, de conflito físico. Paz é ausência de tensão. E como a gente resolve essa tensão? Com multiplicação de recursos. Então você precisa pensar assim: cada gato precisa do seu território funcional mínimo, uma caixa de areia que ele possa usar sem ser observado, um pote de comida e de água que ele possa usar quando ele quiser, pelo menos um local alto que ele não tenha que disputar, uma área de descanso que ele não precise dividir, brincadeiras individuais, sessões individuais com você, tutor. Quando cada gato tem autonomia, o corpo relaxa. E quando o corpo relaxa, a convivência melhora. E para fechar, eu quero falar sobre um dos pilares do comportamento felino, a previsibilidade. O gato precisa saber o que esperar do ambiente para se sentir seguro. E isso não significa rigidez, não significa monotonia, significa coerência. Quando a casa é imprevisível, com barulho inesperado, rotina que muda todo dia, tutor que ora pega no colo, ora empurra, ora brinca, ora dá bronca, o gato entra em modo de vigilância. E o cérebro de vigilância não consegue descansar, ele ativa constantemente o eixo do estresse, aumentando o cortisol, e o cortisol alto muda tudo: o apetite, o humor, o comportamento, o sono, a imunidade.
Por isso, pequenas previsibilidades fazem milagres. Horário aproximado das refeições, ambiente estável, regras claras sobre toque e carinho, sinais previsíveis de campainha, portas, rotina e principalmente respeito ao tempo do gato. Quando o cérebro entende que o mundo é seguro, o corpo inteiro se reorganiza. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu o quanto esses detalhes, ambiente, vínculo, rotina, estímulos, moldam completamente o comportamento do seu gato. E isso aqui que você viu hoje é só uma pequena parte do que eu ensino no SPG, o seu primeiro gato, o meu programa completo sobre comportamento e clínica felina. O SPG não é um curso comum, ele é uma experiência, é o tipo de conteúdo que transforma a relação tutor-gato, porque junta 3 pilares que quase ninguém ensina juntos: comportamento felino baseado em neurociência, manejo ambiental e adaptação, nutrição, rotina e forma de prevenir problemas antes que aconteçam. No SPG, eu te mostro como montar o território perfeito, mesmo em apartamento pequeno, como resolver xixi fora da caixa com método e não achismo e sem punição, como acabar com brigas silenciosas entre gatos, como ajustar a rotina alimentar e parar de gerar ansiedade sem querer, como introduzir um novo gato da forma certa, como criar um ambiente que reduz estresse e aumenta a longevidade, e como entender de verdade o que o seu gato sente. O SPG é para quem quer parar de adivinhar e começar a agir com segurança, profundidade e amor. Mas amor inteligente, baseado em ciência, não achismo. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer todas as aulas e já entrar para o SPG. E claro, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal e envia para alguém que tem gato. Um beijo e até o próximo vídeo.